Hoje vamos conhecer as partes do cérebro e o seu funcionamento. O cérebro é o órgão mais importante do sistema nervoso. Fica na cabeça e está protegido pelo crânio. Você já se perguntou por que respiramos sem percebermos e por que lembramos o caminho da escola sem precisar pensar? O cérebro coordena todas as funções vitais do nosso corpo e dá sentido para tudo aquilo que acontece. Recebe sinais do ambiente e envia mensagens para as diferentes partes do corpo responderem de forma adequada. O cérebro se divide em 3 partes: o cerebelo, o tronco encefálico e o córtex cerebral. O cerebelo controla o equilíbrio, o movimento e a coordenação do corpo humano. É graças a ele que podemos caminhar, manter a estabilidade e praticar esporte. O tronco encefálico conecta o cérebro com a medula espinhal, que vai do pescoço até o final das costas. Além disso, ele coordena todas as funções vitais do nosso corpo, como, por exemplo, respirar, digerir os alimentos e impulsar o sangue por todo o organismo. O córtex cerebral é a camada mais externa do cérebro. É formado pelos neurônios, um tipo de células conectadas entre si que transmitem a informação a partir de impulsos nervosos. O cérebro é o diretor do corpo. Recebe sinais do ambiente e envia mensagens para que as diferentes partes, pernas, braços, etc., respondam de forma adequada. Por exemplo, quando tocamos um prato quente, o cérebro manda um sinal para a nossa mão, falando para ela se afastar bem rápido do prato. Ainda bem, senão a gente podia se queimar. O cérebro é dividido em 2 grandes partes, o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. Eles estão conectados entre si por fibras, conhecidas como corpo caloso. No hemisfério esquerdo, são realizadas atividades muito importantes, como o cálculo, o raciocínio e a linguagem. No hemisfério direito, são realizadas atividades relacionadas com a intuição e a criatividade. Sim, é o hemisfério da música e da arte. Você sabia que o hemisfério direito é o responsável pelo controle da parte esquerda do nosso corpo e o hemisfério esquerdo pelo controle da parte direita? Que interessante! É o contrário! Algumas partes do nosso cérebro são especializadas em certas coisas, embora na prática o funcionamento do cérebro seja como uma orquestra que trabalha de modo integrado. Podemos pensar no cérebro como o prédio de uma grande empresa. A empresa se divide em vários setores especializados, mas o bom funcionamento da empresa depende de uma sincronização e harmonia entre todos os setores. Uma diferença é que no caso do cérebro, um mesmo setor pode ser responsável por várias funções ou executar certas atividades em colaboração com outras partes do cérebro. Olhando para o córtex cerebral, podemos dividi-lo em 4 principais partes ou lobos: o occipital, o parietal, o temporal e o frontal. A principal função da região occipital é processar as informações visuais. Essa área possui cerca de 30 sub-regiões que são ainda mais especializadas em algum aspecto da experiência visual, como no processamento de cores ou formas. Você errou se achou que o lobo temporal é o que nos dá a noção de tempo ou é uma espécie de relógio biológico. Na verdade, é nessa área que muitas coisas complicadas acontecem. Nossa memória e percepção estão intimamente ligadas a essa área. Entre as suas funções, o lobo temporal permite que você reconheça objetos, lembre-se de como você se sente em relação a esses objetos e compreenda a linguagem. Algumas áreas importantes se situam nesse lobo. A amígdala, por exemplo, é uma estrutura fortemente ligada com as nossas emoções, e o hipocampo é muito importante para formarmos novas memórias. Já o lobo parietal está mais envolvido na nossa capacidade de pensamento abstrato e no processamento de informações advindas de várias fontes, como os músculos, o tato, a visão e a audição. Ao juntar essas informações, essa região nos permite ter uma noção geral do nosso corpo e do mundo à nossa volta. Danos a certas partes desse lobo pode ter consequências muito peculiares. Por exemplo, um dano cerebral pode levar uma pessoa a perder a consciência de um dos lados do seu corpo, ou a ter certeza de que um dos seus braços não pertence a ela, mas sim a outra pessoa. Como é uma área diretamente ligada à nossa noção corporal e espacial, danos em certas partes podem fazer a pessoa ter a impressão de que está fora do seu corpo. Por último, o quarto lobo, que é chamado de frontal, nos permite realizar ações motoras simples, planejar objetivos,
manter informações acessíveis na nossa mente, algo que chamamos de memória de trabalho, e muitas outras coisas que só estamos começando a entender ainda. O córtex pré-frontal, uma região pequena que fica no lobo frontal, é ainda mais misteriosa. Isso porque ela parece estar envolvida com coisas muito importantes para nós, mas ninguém sabe muito bem como. Muito do que chamamos de personalidade, valores morais, empatia e bom senso podem ser extremamente afetados caso essa região seja lesionada.